sou Genaldo Carvalho de França Filho, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, atuo em 2 programas de pós-graduação na UFBA, o Programa de Desenvolvimento e Gestão Social, que é um mestrado profissional, e o Programa de Pós-Graduação em Administração, que compõe-se por um mestrado e doutorado acadêmico. Então a gente tem uma atividade de pesquisa voltada muito para a temática da economia solidária, em sentido amplo, uma temática que tem interface com diversos outros temas, como hoje um tema que nos é muito caro é a questão dos bens públicos, por exemplo, a questão dos comuns. Nossa perspectiva analítica ela é muito apoiada pelo campo da antropologia econômica. Nós estamos empreendendo um esforço de alargar a área dos estudos organizacionais para um diálogo maior, não simplesmente com a sociologia econômica, mas com a antropologia econômica. Nós viemos de uma tradição crítica dentro dos estudos organizacionais, do ponto de vista da nossa formação, e temos um cuidado e atenção muito especial de relacionar a atividade de pesquisa com projetos de extensão. É assim que nós organizamos na UFBA uma incubadora tecnológica de economia solidária, que se ocupa com justamente esse trabalho de articular projetos de extensão e de pesquisa. O projeto de extensão que temos, ele constitui uma base fundamental para a realização de pesquisas, conforme nós atuamos, e de fato nosso trabalho acaba gerando uma produção técnica, digamos assim, significativa, além da produção acadêmico-científica, e essa produção técnica ela está fundamentalmente voltada para servir aos propósitos, digamos, da economia solidária, da organização dos grupos no território, do desenvolvimento de territórios empobrecidos, e nesse aspecto a gente acaba meio que pensando o papel da ciência, tecnologia e inovação, né? Trabalhamos muito com o tema da inovação social e as estratégias de desenvolvimento a partir da inovação social com economia solidária. Eu tenho vários aspectos relacionados ao tema da economia solidária que eu poderia desenvolver. Eu queria, nesses 10 minutos, discutir mais especificamente a relação entre economia solidária e território, ou entre economia solidária e desenvolvimento territorial. Minha afirmação, como uma tese para pensar essa relação, é de que a relação ao território, numa perspectiva de desenvolvimento, constitui a condição mesmo para a economia solidária ser considerada uma perspectiva de transformação emancipatória, para afirmar-se, inclusive, como um ideal de uma outra economia. E aí eu gostaria, então, de desenvolver as razões para essa afirmação. Então, tem razões tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista teórico. Inicialmente, dizer que pensar a economia solidária a partir da sua relação com o território nos convida a rediscutir o próprio objeto mesmo da economia solidária, como se a gente estivesse operando um deslocamento da organização ou do empreendimento econômico solidário em direção ao próprio território enquanto objeto. E de fato, historicamente, a economia solidária tem sido muito pensada a partir do empreendimento econômico solidário, como se o papel fundamental da economia solidária fosse fortalecer os empreendimentos econômicos solidários enquanto uma condição para a produção dessa transformação. Do ponto de vista prático, a gente conhece e assiste um certo número de, digamos, contradições em relação a isso, ou seja, o fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários em si não parece constituir uma estratégia para operar efetivamente a transformação ou a emancipação, já que a capacidade que muitos desses empreendimentos econômicos solidários teriam de sobreviver numa relação de mercado, submetidos às injunções muito semelhantes a qualquer outro tipo de organização, em especial as empresas, faz com que muitas dessas iniciativas acabem sucumbindo, né, diante do poder, digamos assim, da dificuldade de sobreviver isoladamente num ambiente extremamente hostil, que é o ambiente de mercado. Nesse sentido, não haveria, na prática, diferenças significativas entre empreendimentos econômicos solidários e pequenas ou médias empresas do ponto de vista da sua busca pela sustentabilidade. Quando a gente desloca o objeto e considera que o objeto fundamental da economia solidária não é o empreendimento econômico solidário, e sim o território,
isso não é uma relação de antítese. Isso não quer dizer que o fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários deva ser esquecido, muito pelo contrário. Mas o fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários não faz sentido algum se não for relacionado a outros empreendimentos econômicos solidários, mas não apenas. Fundamentalmente, se não for relacionado a outras instituições ou organizações que compõem um determinado quadro ou contexto territorial. Ou seja, é a articulação em rede e a capacidade de trabalhar numa perspectiva de um desenvolvimento territorial que vai justamente fortalecer a própria capacidade de sustentabilidade de cada empreendimento individualmente. Se não, vejamos, do ponto de vista prático, se a economia solidária não tem vocação para funcionar como empreendimentos ou cooperativas que tentam comercializar no mercado e assim reproduzir lógicas de competição, a solução é justamente afirmar e fortalecer estratégias de cooperação em rede, seja para produzir, para comercializar, para estabelecer relações de consumo, para operar as finanças, enfim. A vocação mesmo da economia solidária é justamente de funcionar em rede. Ao funcionar em rede, a economia solidária ela redefine, ela ressignifica uma série de práticas econômicas, a começar pelas próprias relações de mercado. É como se, numa dinâmica de economia solidária, a noção mais, digamos, capitalista de mercado, como aquele que constrói o preço livremente, deixa de fazer sentido, já que numa lógica de comercialização de economia solidária, o preço precisa ser justo, isto é, precisa ser acordado entre os atores, e a própria comercialização não se faz senão a partir de estratégias de cooperação que articulam produtores e consumidores, prestadores de serviço e usuários. É como se a gente tivesse, nesse sentido, construindo conjuntamente uma relação entre oferta e demanda que no capitalismo se separa. E é justamente essa separação entre ofertantes e demandantes e a liberdade de criação dos preços que produz um certo número de desigualdades e, sobretudo, de repartição muito desigual dos recursos, né, que as populações, as pessoas precisam para sobreviver. Portanto, do ponto de vista prático, pensar a economia solidária a partir do seu objeto, ou melhor, a partir do seu território enquanto objeto, significa valorizar e fortalecer estratégias de ação de cooperação em redes. Redes de economia solidária, redes de empreendimentos de economia solidárias, redes de cadeias produtivas, redes num sentido muito amplo. Assim como, de um ponto de vista conceitual, essa relação entre economia solidária e território também permite afirmar aquilo que poderíamos dizer como constituindo uma outra ideia de economia, já que pensar a economia solidária na prática a partir de uma visão convencional do econômico se torna extremamente difícil, já que, do ponto de vista da economia solidária, a economia não pode se resumir às relações de mercado no sentido mais mercado autorregulado, capitalista. A vocação mesmo da economia solidária na prática é de recriar e refundar o próprio entendimento que podemos ter acerca do que é o econômico. E se buscarmos uma fonte de visão e entendimento sobre um outro modo de pensar o econômico, o caminho privilegiado, sem dúvida, nos parece aquele da antropologia econômica, da história econômica, um pouco da própria economia política. Uma boa fonte de referência é a própria definição substantiva de economia, que encontramos numa tradição de antropologia econômica, como, por exemplo, aquela sugerida por Karl Polanyi. Então, de um ponto de vista substantivo, economia não significa simplesmente a maximização de recursos, muito pelo contrário, a economia seria tudo aquilo que os seres humanos conseguem realizar para garantir e reproduzir suas condições materiais de existência, aquilo que permitiria a sobrevivência humana, digamos assim. Mas essa busca por uma obtenção de condições materiais para viver, de fato, representando o sentido da economia em termos mais amplos, pode se realizar de diferentes maneiras e formas, como, por exemplo, já havia sugerido Polanyi ao olhar a história, né? Falando em 4 princípios do comportamento econômico. O mercado é apenas um deles, a reciprocidade seria um outro, a redistribuição, ou esse princípio do housing holding, que foi traduzido como administração doméstica e que nos parece melhor pensado em termos de autossuficiência, como nos sugere Isabelle Wilhelm Camp.
E, de fato, a economia, nesses termos, deve ser, antes de tudo, pensada como uma economia plural. É como se, na prática da economia solidária, nós fôssemos convidados a pensar sempre a ação econômica como necessariamente uma ação de economia plural, permitindo combinar diferentes lógicas entre formas de economia fundadas na solidariedade, sobretudo, com relações de mercados que se reinventam. A ideia fundamental da economia solidária é de justamente pluralizar esses princípios econômicos, mas, antes de tudo, afirmar a dimensão democrática na elaboração e ação econômica, seja do ponto de vista da repartição de recursos, do ponto de vista de uma relação de reciprocidade, de uma relação de autossuficiência ou mesmo de uma relação de mercado que se redefine. E aí é interessante porque, raciocinando nesses termos, o problema não está no mercado em si, porém o problema está na centralidade que o mercado pode adquirir, aquilo que Polanyi chamou de hegemonia das relações de mercado, ou no caráter, sobretudo, descolado que esse mercado pode ter, autonomizado, em relação às outras formas de organização. É como se estivéssemos tentando dizer que o problema não está no mercado em si, mas no fato de que esse mercado pode servir, digamos assim, à própria sociedade, assim como seria, nessa visão substantiva, o próprio papel da economia na sua relação com a sociedade, ou seja, uma economia que está subordinada ou servindo a outros propósitos do ponto de vista da organização da vida humana, como as necessidades sociais, as necessidades culturais, as necessidades de organização política, a preservação do meio ambiente. Essa é, do ponto de vista teórico, digamos assim, a real vocação da economia solidária, de permitir enxergarmos uma ideia de economia que deixa, primeiro, de ser reduzida a relações de mercado capitalistas e, segundo, deixa de ter precedência e importância sobre a própria organização da vida humana, tal como, diga-se de passagem, as diversas sociedades humanas se constituíram ao longo da história e conforme as suas diferentes culturas. Então é a ideia de ressignificar, repensar o papel da relação entre economia e sociedade. Essa redefinição da relação entre economia e sociedade nos leva a pensar uma série de outras relações, como, por exemplo, a relação entre economia e política, que traz para o centro da cena o papel e a importância da questão democrática. É como se a economia solidária, a sua maior vocação, seja justamente de estar construindo processos de democracia econômica, a rigor. Porque quando sujeitos instituem processos de auto-organização nos seus territórios, seja através de associações ou cooperativas, para empreender e desenvolver atividades socioeconômicas, cujo intuito é garantir condições materiais de viver, eles estão, na prática, primeiro, dizendo que a economia tem que estar subordinada às necessidades sociais ou políticas, e a economia só pode ser mais bem sucedida se estiver fundada em processos democráticos de auto-organização. Talvez esse seja o principal legado da economia solidária, de um ponto de vista mais teórico, que não se desvincula justamente das próprias iniciativas práticas, né? Essa é a nossa forma de olhar a relação entre economia e sociedade, entre economia solidária e território, e como conclusão poderíamos chamar atenção para o papel da incubação tecnológica em economia solidária, que também historicamente esteve muito baseada numa ideia de organização e não de território, já que o papel histórico da incubação foi aquele de fortalecer empreendimentos econômicos solidários, conforme sugere o próprio termo incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, e que hoje se desloca numa perspectiva territorial quando propõe metodologias que pensam a incubação a partir justamente da capacidade de transformação de um território que passa, obviamente, pela valorização dos seus empreendimentos, mas não apenas dos seus empreendimentos econômicos solidários, ou seja, da relação que as práticas de economia solidária podem ter nesse contexto territorial, isto é, da relação da economia solidária com as diversas outras formas de economia que ali existem. Nós estamos tentando superar uma visão talvez muito purista da economia solidária e pensarmos o papel
do que a gente poderia chamar de uma economia solidária da sociedade, ou seja, o papel mais sistêmico, a partir da ideia de território, que pode ter a economia solidária numa estratégia efetiva de transformação da sociedade. A incubação tecnológica, a partir da ideia de território, nos coloca ou nos convida a pensar uma série de estratégias muito interessantes de cooperação em redes, estratégias, portanto, que coloca o papel da rede como um papel central. E aí, mais uma vez, a rede ela está sendo pensada não apenas como uma estratégia econômica, tal como na ideia de fazer rede para avançar cadeias produtivas, que é uma estratégia importante, mas a rede está sendo pensada, antes de tudo, como uma estratégia política que deve preceder a ação econômica. A estratégia política no sentido de que cidadãos, sujeitos, vão, no contexto do seu território, discutir seus problemas comuns e decidir sobre caminhos, por onde caminhar, o que empreender. É como se estivéssemos dizendo também que, desse ponto de vista, a economia solidária requalifica, ressignificando a própria ideia de empreendedorismo. O empreendedorismo não faz sentido quando se trata de uma estratégia individual, conforme, aliás, Isabelle Guerrand havia lembrado, quando se referia ao papel das microfinanças, que estão voltadas apenas para uma iniciativa individual. E o empreendedorismo se requalifica ao pensar o empreendedorismo como uma estratégia que só faz sentido num contexto territorial, servindo, portanto, às demandas e necessidades que o território coloca. Essas demandas e necessidades devem e podem ser discutidas e refletidas em espaços públicos. Mais uma vez, onde cidadãos vão elaborar processos de discussão pública para tomar decisões. E a tomada de decisão aí pode sugerir caminhos do ponto de vista de estratégias de democracia econômica, com a economia solidária. Essa é uma forma de pensar, digamos assim, a subordinação das ações econômicas em relação aos propósitos não econômicos em termos de estruturação da vida em sociedade. Essa é, sem dúvida alguma, me parece, a maior vocação da economia solidária, aquilo que permitiríamos dizer que ela é, de fato, uma estratégia de transformação e emancipatória. Muito embora esse caminho seja muito longo, né? Sabemos disso, há muitos desafios. O processo de articulação em rede pressupõe também um novo estado de organização das próprias políticas públicas, né? É necessário sempre pensarmos um ambiente institucional favorável, obviamente, à economia solidária. Portanto, esse processo de articulação em rede pressupõe um processo mais amplo de transformação dos marcos jurídico-políticos, digamos assim, da sociedade em que vivemos.